Naveguei por essas terras, uma revolta eu já acordei. As histórias registradas, apenas de dor e trevas, será apenas dor em meus pés. Mesmo que o mundo acabe enfim, mesmo que o mundo acabe no fim, será que desta vez o fim não cairá no princípio? Oi! Bom, bem-vindo aos meus trilhos. Mais um dia, mais um ano, mais um mês, e o tempo passa e os trilhos vêm e vão infinitamente. Não é? Bom, hoje eu vou dar uma de Dr. Afinal, Mofra, Scarlet, Loki, nada mais é de dar bom. Como a Senhora dos Mistérios, a Senhora do Tempo, do Cosmo, Fada Cósmica, que vem, que vai no embrulhar e desembrulhar de explosões galácticas, tempo e espaço. Afinal, o que é trafegar em trilhos cósmicos da mente e do universo? Afinal, tudo é energia, tudo é conceito, tudo é uma existência energética, conceitual, física, e tudo se mistura. Porque física não passa de energias densas, fluidos, energia em diferentes tipos de densidade. Então tudo é cósmico. Mas afinal, hoje eu vou falar de neutralidade. Eu citei neutralidade num vídeo anterior. Aí só para citar, eu tenho propostas que eu estou desenvolvendo aos pouquinhos, porque eu trabalho fora, eu não trabalho em casa, né? Assim, aqueles argumentos que eu não gosto muito, mas eu só tô falando que, né, eu gosto de desenvolver a minha arte, porque tudo pra mim é múltiplo. É a minha arte, as minhas coisas, meus livros, os meus desenhos, os meus vídeos agora, tem uns anos pra cá, é o meu trabalho, a minha família. Então, eu tô desenvolvendo. Eu tenho propósito que eu tô fazendo, e aos pouquinhos eu vou disponibilizando no meu canal. Mas eu vou começar a trabalhar com shorts, porque eu acho que se enquadra mais em pequenos assuntos bem curtinhos e rápidos. Porque às vezes não compensa fazer um videozinho de 2 segundos, 3 segundos, porque eu tô com uma proposta, né, de um estúdio, My Factory, laboratório de imersão. Porque eu tenho meu lado científico artístico, que eu gosto de testar coisas, eu gosto de elaborar coisas, testar conceitos, arquétipos, misturar ciência com religião, com fé, com consciência divina, com expansão da mente, tudo um pouco. E tudo é passível de teste, de observação, de arte, de ciência. Eu quero elaborar imersões singelas ou talvez até mais complexazinhas, de imersão nessa magia quântica, o mago, o ilusionista, o físico, o Dr. Who, né, o Loki, cientista de caos, que testa, que elabora e se diverte. Então eu tenho uma proposta de estar fazendo shorts. São coisas mais curtinhas, breves. Então se vocês tiverem interesse, dá uma olhada nos shorts também. Eu vou começar a colocar coisinhas lá também. Mas enfim, eu vou trabalhar a neutralidade que eu falei no vídeo anterior em Carlyle Cullen, do Crepúsculo. O que é neutralidade? Pensa em um objeto. Dr. Who, por exemplo. Ele tem uma ferramenta que eu acho sensacional, que é... Aqui eu tenho o meu chave de fenda sônica do meu Dr. Who. Ele é um objeto de análise pura e de trabalho com criação. Ou seja, ele é uma varinha de condão científica. O que eu nem imaginar, o que eu puder imaginar, eu realizo através do meu... Né? Não é? Pois é.
Então, ou seja, o que é técnico fantasy? Pega o Dr. Who, é um técnico fantasy, voltado mais pro tecnológico, mas não deixa de ser fantasia, não deixa de ser mágico, ilusionista, porque o Dr. Who inventa a ciência dele e ele torna a ciência possível. É como dar um estalo e eu crio a realidade que eu quiser. Então, o que é neutralidade? Pensa na ferramenta sônica dele. Ele é um analista de dados em que ele tem acesso a uma nuvem de dados superior, infinito, em que ele acessa, certo? Ele projeta um objeto. Vou chamar isso aqui, que eu vou usar daqui a pouquinho, de cubo mágico. Aqui, obviamente, é um cubo mágico. Pensa nesse cubo mágico. Pensa na fractória de todos os conceitos, pessoas, tecnologias, não importa. Pensa num objeto neutro que qualquer coisa pode ser. Como meu ponto aqui de observação. Eu quero saber sobre esse objeto, que eu não conheço. Então qualquer coisa serve. Tem uma teoria do gato que eu acho que fala Stridinger. Eu não sei falar, eu não lembro, porque em alemão. Em que qualquer coisa pode ser até eu descobrir. Eu analiso e eu olho. Isso aqui é um objeto, uma ferramenta que tem acesso a dados. E ele vai me dar os dados, porque ele é um objeto neutro. Eu não sinto, não penso absolutamente nada. Eu observo puramente e te dou a resposta, certo? Ele me deu a resposta sobre aquilo, de maneira neutra. Ele não está incorporado absolutamente nada, nenhum conceito. Ele apenas absorve informação, conhecimento e traduz à base de um banco de dados. E aí, a partir desse banco de dados, ele vai me dar informação, certo? Certo. Assim, é uma pessoa neutra, um ascensionado. Não digo Buda, porque os Budas ainda têm muita coisa na cabeça ainda para neutralizar. Então, a partir de Buda para cima, até Cristo. Cristo é a plenitude desse conceito, porque ele é puro, ele é isento. Então todos os conceitos flutuam e acoplam e funcionam e trabalham através dele de maneira perfeita, pura, e acoplando a personalidade pessoal de Cristo. Afinal, todos os seres têm direito de ser e existir em plenitude de sua existência, individualidade, personalidade, conceitos, certo? Só que nele os conceitos são puros, divinos, plenos. Então eu analiso, absorvo todos esses conceitos em neutralidade como a minha ferramenta e traduzo através dos meus bancos de dados de conhecimentos que tudo está contido na minha mente. Ou seja, não é apenas acender em luz e em amor, mas em aprendizado e conhecimento. Uma mente, ela cresce e expande a partir de conhecimentos. Não adianta ter uma mente vazia e boa. Para você ser ascendido, você também tem que aprender, colecionar sabedorias. E essa coleção é analisado, detectado. Plim! A minha teia da aranha que eu teci ao longo de evolução me dá a resposta, certo? E aí o meu cubo mágico, ele é neutro, cinza. Ele absorveu todas as informações e ele é como um quadrado. Então, aí eu tenho o meu cubo mágico. Ele é colorido, cheio de informações não compreendidas. Até que eu analiso
eu tenho toda a informação. Aí agora eu tenho o meu cubo mágico. Eu tenho o cubo mágico dos dados que eu observei. Agora eu vou com o meu cubo mágico. Ele é cinza, ele é neutro. Porque eu não estou sendo eu estou sendo um observador. Tá vendo como ele é quadrado? Cheio de lotes, cheio de espaço, cheio de subdivisões, porque essa mente ela precisa organizar todos os conceitos e as informações, certo? Mas nota que apesar de ele ser um cubo quadrado, ou seja, ele tem regras firmes que englobam uma maneira extremamente específica. Ele não é redondo para quicar, ele tem estrutura firme e fixa para se fixar como uma base, como um ego, por exemplo. Então, se o ego acoplar ali, acabou a neutralidade. Então, a neutralidade ela está no eu superior. Então, pensa nesse quadrado, nesse cubo. Ele é quadrado, ele é firme, ele tem estrutura, mas tá vendo como ele é fluido? Ao mesmo tempo que ele é firme, ele é flexível e firme ao mesmo tempo. Isso é uma neutralidade em que eu tenho uma regra, uma estrutura mental muito bem definida. Veja que os quadrados, eles são muito bem dispostos, muito bem ricos e muito bem estabelecidos. Porque uma mente ascensionada, uma mente evoluída, ele tem todos os seus conceitos muito bem definidos, as regras muito bem definidas, porque, não se engane, liberdade ela é cheia de regras, a verdadeira liberdade é cheia de regras, mas é uma mente que sabe viver livremente dentro dessas regras sem sofrer, fluida e flexível, coexistindo com essas regras. Parece complexo, parece difícil, mas para mim é muito fácil. Eu consigo viver plenamente em regras, porque pra mim é como se eu não precisasse de regras, sabe? Eu não preciso conhecer as leis pra viver. Eu vivo e respiro essas leis. Tá vendo como esse cubo é fluido? Respira facilmente as regras. Então, se essas regras estão muito bem estabelecidas, ela absorve tudo e vai ajustando conceito a conceito em suas áreas devidas, e eu compreendo o universo. Porque eu consigo ajustar esses conceitos nos seus locais corretos e compreender o fato como ele é cinza, ele absorve exatamente os valores. Não sei se vocês já ouviram falar de valores em arte: sombras e luz, cores, saturações, nuances, tonalidades, e tudo isso é absorvido por esse cinza, porque os valores estão estabelecidos pelos tons de cinza. E esse cinza vai me dar os valores e os níveis de cada conceito, cada situação, cada mente, cada trabalho, cada atividade, de maneira neutra, não em inanição. Inanição é outro aspecto. E aí você trabalha flexivelmente, manipulando esses dados. Ou seja, eu estou manipulando? Não, eu estou indo fluidamente, flexivelmente, ao mesmo tempo fluindo com a minha regra e se enquadrando em cada proposta que eu estou absorvendo, cada trabalho, cada mente que eu estou absorvendo. E assim eu consigo traduzir o mundo de uma maneira mais fidedigna, mais verossímil, real. Realidade. E assim eu corto o elo da mentira. Ok? Então isso é um exemplo visual de neutralidade. Beijinho.